A economia, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos no patamar de 4,25% a 4,5% pela quarta vez seguida, né? A gente tem aí uma estabilidade da taxa de juros nos Estados Unidos. A decisão tomada de maneira unânime pelos diretores, veja aí, em janeiro e março e junho, mantido o patamar de até 4,5% da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso intensifica a crise entre a entidade e o presidente dos Estados Unidos, que tem pressionado por um corte de juros. A manutenção era esperada pelo mercado, com o Fed afirmando que as perspectivas econômicas se mantêm nebulosas em meio à guerra comercial de Trump e a escalada entre Israel e Irã na guerra no Oriente Médio. Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren, está aqui conosco. Felipe, acerta ou erra o Banco Central dos Estados Unidos ao manter os juros nesse patamar? Boa noite. Boa noite, Diego. Prazer estar aqui com você. Eu entendo que, conforme era esperado, o Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu pela manutenção. Lá, diferentemente daqui, é uma faixa, né, para a taxa básica de juros, em torno da qual as operações com títulos públicos federais americanos têm que orbitar, essas taxas praticadas com esses títulos. Isso garante determinado resultado pretendido para a inflação, por meio dessa gestão da política monetária. Por que ele decidiu pela manutenção? Porque a incerteza ainda é muito grande. Os Estados Unidos mantêm, do ponto de vista do Fed, um duplo mandato para a sua atuação. Tanto a atividade econômica, o emprego, de um lado, quanto a distância da inflação em relação à meta, né? Considerando também as expectativas de inflação. É verdade que os dados mais recentes lá na economia americana mostram uma inflação, talvez dando sinais de enfraquecimento, isso é positivo, mas a incerteza que o Federal Reserve vem pontuando por meio do Jerome Powell, principalmente quanto ao que vai acontecer com a atividade. A atividade econômica, nesse contexto do pós-tarifaço, a incerteza é muito maior, porque não se sabe ao certo qual vai ser o efeito dessas políticas, a dimensão também com que o governo vai avançar ou vai recuar nessas questões tarifárias de comércio exterior que impactam diretamente a produção, a atividade econômica e o consumo. E, de outro lado, o que vai acontecer também com o cenário internacional, político, em termos de guerras, né? O Trump assumiu com 2 guerras, dizendo que ia acabar com elas, e agora tem 3 para manejar, e a gente sabe da importância disso por conta do dólar ser a moeda de reserva internacional e de todas as implicações que o contexto mais adverso, eventualmente, possa trazer para os indicadores econômicos daquele país. Agora, Salto, e essa do Trump, né? O presidente dos Estados Unidos disse que cogita nomear a si mesmo, nomear ele próprio para o comando do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Horas antes da decisão do órgão, né, sobre o patamar dos juros e tal, ele deve ter ficado ainda mais pé da vida. Antes, mais cedo, ele chamou o Jerome Powell de idiota. É o presidente do Fed. Lamentar apenas, né, que a gente tem uma liderança de uma economia tão importante e que exerce uma influência tão importante, tão fundamental também para os países não só do mundo desenvolvido, mas também o restante do mundo, e dizer que o Federal Reserve tem a sua autonomia operacional e vai continuar atuando dessa forma. Esse tipo de declaração são bravatas, né? Como a gente viu em outros tempos já aqui no Brasil também, e é típico, né, de uma liderança que está, de certo modo, percebendo que não há muito o que ser feito. É preciso respeitar a decisão técnica da autoridade monetária e engolir esse sapo, né? Só que ao deglutir o sapo, ele profere também essas barbaridades que a gente está vendo.